Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje, dia 20 de agosto de 2021. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho aí sobre as leituras, o livro, a importância, o valor que tem o livro na nossa vida. E hoje nós vamos ver aí que o livro é o melhor presente. Quando a gente dá um livro para alguém, a gente dá uma oportunidade de viajar na história, né? Bem legal. E hoje nós vamos ter uma história bem interessante, bem legal, que vai fazer a gente pensar bastante e que na interpretação, na compreensão do texto, vai ajudar a gente a entender o que de fato aconteceu com essa parte do livro que nós vamos ler aqui na nossa atividade. Nossa atividade de hoje vai da página 123 a 129, porque tem essa parte de leitura antes, tá bom? Na nossa história, nós vamos contar aí sobre um cachorro que chamava-se Uno, certo? E ele é da raça Husky Siberiano. Você conhece algum cachorro, ou você já viu algum cachorro dessa raça, do Husky Siberiano? Você conhece? O que você achou, né? Husky Siberiano, ele é de uma raça que ele parece bem um lobo. Vou dar um pause aqui e vou mostrar para vocês uma foto de um Husky Siberiano. Pera aí. Olha só, essa aqui é a foto de um cachorro dessa raça, Husky Siberiano. Ele parece bastante com um lobo, tá? Vamos voltar lá para nossa história então. E aí, vocês já viram um Husky Siberiano? Quer dizer, se não tinham visto, pelo menos a foto agora vocês viram, né? O que vocês acharam? Gostaram? Acharam bonito? O que vocês sabem sobre essa raça de cachorro, né? Uma raça que foi desenvolvida para puxar os trenós nas áreas, né, que são congeladas lá. São cachorros dóceis, cachorros que gostam da companhia de outros animais, gostam da companhia de seres humanos também. Observe mais uma indicação literária. Leia o título e o texto que o acompanha. Deixa eu diminuir aqui. Nós estamos falando, né, na aula anterior nós falamos sobre a indicação literária, que é quando a gente faz as sugestões de livros para que outras pessoas possam ler, e isso pode acontecer também em sites, em revistas, até aqui no nosso próprio livro didático que vem lá no final no final do livro, né, vem as indicações dos livros didáticos e paradidáticos que a gente pode ler. Aqui nós vemos falando desse livro, Mordidas que Podem Ser Beijos, é o nome do livro. Ele é escrito pelo Valcir Carrasco, a ilustradora é Maria Eugênia, da editora Moderna, foi escrito em 2002 e tem 64 páginas. Aqui, nessa parte daqui, a gente vê a indicação dele, que vem falando: Uno é um cachorro husky siberiano que vive mimado e feliz na companhia de uma família até o dia em que ganha como companheira um filhote de pastor, a Brigitte. Enciumado, tenta chamar a atenção de todos, mas não é compreendido. Sentindo-se injustiçado, foge. Essa é a história do livro, né? O enredo do livro, tá? Quando a gente fala assim, esse livro fala sobre o quê? Qual é a história desse livro? Então a gente está falando do enredo, do contexto, do roteiro que acontece o livro, tá? É isso que vocês vão colocar aí. Olha só, na questão 1, qual é o enredo do livro? Então você vai dizer com as suas palavras isso daí, que tá nesse pequeno resumo aqui, tá? Na sua opinião, por que a palavra companheira está escrito entre aspas? Olha só, aqui se você observar, né, está dizendo que ele ficava feliz na companhia da família até o dia que ele ganha como companheira. Quando uma palavra vem entre aspas, neste caso aí, ela está querendo dizer o quê? O que vocês acham? Se você pensou aí ou pesquisou e viu que essa aspas aí, ela está para indicar o sentido contrário. Então, quando fala assim, ele recebeu uma companheira, quer dizer, não é tão companheira assim, né? Não é alguém que era agradável para ele a convivência. Então, toda vez que você fala assim, tipo assim,
eu gosto disso. Então, quer dizer, eu não gosto disso. Ah, você é muito lindo. Ou seja, você é feio, né? Enfim, nesses contextos a gente usa aspas para colocar uma palavra, mas que tem o significado contrário, tá bom? O que você acha que o cachorro fez para chamar a atenção de todos antes de fugir? Essa parte que nós vamos ler daqui a pouquinho, que vocês vão ler, é a parte que vai contar por que ele fez antes de fugir. Mas o que você acha? O que você acha que ele fez antes de fugir? Sem olhar lá na frente, daí a sua resposta. Releia uma frase da indicação da leitura. Sentindo-se injustiçado, foge. A que se refere a palavra em destaque? Nós vemos aqui em destaque a palavra se. Sentindo-se. Esse se aí está se referindo a quem ou a que? Está substituindo o nome do cachorro, né? O nome do Uno. Poderia dizer assim, olha, Uno se sentindo injustiçado, o cachorro ao se sentir injustiçado. Então, quando diz sentindo-se injustiçado, foge, está dizendo esse se, substituindo aí o nome do substantivo próprio Uno ou cachorro, tá bom? Vamos para frente? Agora aqui, pessoal, na página 126. Opa, peraí, 126 não? 124. Você vai ler o trecho de um capítulo do livro Mordidas que Podem Ser Beijos, escrito por Valcir Carrasco. Observando as ilustrações, do que você acha que a história vai tratar? Então você vai, antes de ler o texto, olhar as ilustrações. O que são as ilustrações? São os desenhos. Então você vai olhar os desenhos e vai colocar nessa parte aqui sobre o que você acha que vai acontecer no texto, tá? Sejam bem honestos nisso daí, ok? Coloquem de fato aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acham. Depois, leia silenciosamente o texto. O que você faz agora? Vai aí no seu celular ou no computador onde você está assistindo o vídeo, dá um pause, clica lá no sinalzinho de pause, pausa o livro, pausa o vídeo, pega o teu livro que você já está na mão aí e faz a leitura do texto. Nós vamos ler aí uma parte da leitura, uma parte desse livro, tá? Mordidas que Podem Ser Beijos, de Valcir Carrasco, tá? Primeiro você vai ler silenciosamente. Depois que você lê, aí você vem acompanhar aqui comigo. Ok? Pausa aí. Pausou. Voltou. Agora acompanha comigo a leitura aqui. Olha só. Eu era proibido de entrar em casa. Fiquei com vontade de deitar naquelas almofadas tão macias e foi por causa disso que tudo aconteceu. Certo domingo, meus donos saíram o dia todo, passeavam no jardim. Quando notei a janela aberta, tinham esquecido. Pulei para dentro. Huskies siberianos saltam muito bem. Aterrissei no chão de um quarto. Havia uma enorme cama de casal com uma colcha felpuda. Parecia tão confortável. Pulei em cima, me enrolei todo na colcha, mas era muito quente. Saí do quarto e entrei em um corredor. Cheguei na sala, saltei no sofá. Só então percebi que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado. Vamos para a próxima página. Acho que não vão gostar, refleti. Tarde demais, o tecido estava todo marcado. Pensando bem, as marcas de minhas patas até eram bonitas, um luxo. Decidi arrumar a casa toda. Não viviam reclamando da bagunça? Pois eu mostraria que um cachorro pode ser útil, tornando o interior da casa muito mais bonito. Entrei em outro quarto com uma cama pequena e uma colcha cor-de-rosa. Era o da Renata. Como deixá-lo mais bonito? Vi uma mesa, um bloco de papel, pincéis e potes de vidro com tinta colorida. Imediatamente
Tive uma linda ideia. Coloquei as patas dianteiras sobre a mesa, coloquei a boca, agarrei um dos potes, caminhei por todo o quarto com um pote na boca, espalhando tinta. Depois fiz o mesmo com mais potes. Disse ele que estava deixando tudo muito lindo, né? Vamos lá. Fui para o quarto do Fabrício. Era azul com uma colcha estampada. Parecia não haver nada para melhorar o visual. Mas aí percebi um buraco numa almofada sobre a cama. Agarrei a almofada com meus dentes, sacudi bem forte até rasgar. Espalhei a espuma por todo o quarto. Corri de volta até o quarto do casal. Queria terminar a minha obra. Do quarto saía um banheiro. Da pia avistei um tubo. Era o creme de barbear. Peguei o tubo entre os dentes e mordi. Saiu uma nuvem branquinha. Espalhei por tudo. Colcha, tapetes, paredes. Mal terminei, ouvi o som do carro chegando. Eu estava tão orgulhoso que resolvi esperar deitado na cama, como um príncipe. Já imaginava os aplausos. Que bonito! Obrigado, Uno, obrigado! Será que foi isso que o Uno ouviu quando a família chegou em casa? Hein? O que você diria para o seu cão se você chegasse em casa e topasse a casa toda arrumada desse jeito aí pelo cachorro? Eu não ia gostar muito. Vamos ver lá então a interpretação do... Agora aqui na página 127 vocês vão responder. O que o Uno pretendia fazer na casa? Qual era a intenção dele? Será que a intenção dele era bagunçar a casa toda? Qual era a intenção dele? Onde se passa o conto? O conto se passa onde? Se passa no jardim? Se passa no parque? Se passa na casa dos donos dele? Onde o conto se passa? Na letra C, quem está narrando o conto? Quando você lê o texto, dá a impressão que quem é que está narrando o texto? É claro que o autor está escrevendo, Valcir Carrasco, mas ele escreve como se fosse quem que estivesse narrando o texto. Você vai colocar aí. Preste atenção, se você não entendeu, volta lá no texto. Quem é que está contando a história? Narrando quer dizer contando. Responda, na sua opinião, se o conto fosse narrado por um dos moradores da casa, o envolvimento do leitor com as ações do cachorro seria o mesmo? Justifique. Será se essa mesma história estivesse sendo contada por um dos moradores da casa, será que a gente teria a mesma visão? Será se a gente ia ver a história contada da mesma forma ou ela teria uma forma diferente de ser contada? Aí a gente vai perceber que o narrador da história faz toda a diferença no enredo, né? Porque assim, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, o cachorro estava escrevendo como se ele estivesse fazendo uma obra de arte, cuidando, melhorando a casa, já que a família reclamava que estava tudo uma bagunça. Mas se fossem os donos escrevendo, eles teriam esse mesmo ponto de vista? De acordo com o conto, Uno tinha o hábito de entrar em casa. Observa lá no comecinho do texto, o cachorro, ele tinha o hábito de entrar dentro de casa constantemente ou não? Sim ou não? Leia lá. Sublinhe no conto uma frase que confirma a sua história. Então, você vai olhar lá no conto e vai fazer uma linha embaixo da linha que vai justificar a sua história, sua resposta. Explique o motivo de Uno ter aproveitado a saída dos donos para entrar em casa, né? Pensa aí, por que ele teve que aproveitar quando os donos saíram para entrar na casa? Por que ele não podia fazer isso? Por que naturalmente ele entrou? Por que o texto diz, ele aproveitou que os donos saíram para entrar na casa? Por que ele precisou fazer isso? Qual o motivo? Tá? Será que ele era permitido entrar na casa? Escreva na questão 6. Escreva em que momento Uno percebeu que estava enfeitando a casa. Ele entrou, brincou, foi confortável e tal. Chegou um momento que ele percebeu que estava deixando tudo marcado, estava ficando mudado. Mas aí ele tem um momento da história que ele percebe que ele não estava bagunçando, ele estava enfeitando, estava fazendo a casa bonita. Então você vai lá no texto, vai ver onde é isso e vai copiar essa parte bem aqui, ok? Aqui, na página 128, escreva a diferença entre as palavras decorar e redecorar.
Se necessário, consulte o dicionário, tá? Então, qual é o significado da palavra decorar? Nós não estamos falando aqui esse decorar no sentido de memorizar, não, tá? Nós estamos falando no sentido de arrumar, enfeitar um espaço ou alguma coisa, tá? Então, decorar e redecorar. Veja se você não consegue pôr a definição correta, pode pesquisar e coloca aí. Agora complete. Fazer de novo é, organizar de novo é, vender de novo é, por exemplo, fazer de novo é a mesma coisa que fazer o quê? Refazer. Algo que estava feito e você refez. Fazer de novo. Refazer. Organizar de novo é o mesmo que reorganizar. É algo que já estava organizado, mas que você foi lá e reorganizou. Organizou de novo. Ver de novo. Rever. É algo que você já tinha visto, mas você voltou lá e reviu. Então é a mesma coisa que rever. Percebe como uma palavrinha faz toda a diferença? Olha, decorar, redecorar, tá? Então essa partezinha ela traz a ideia de fazer de novo, de repetir, tá bom? Continue o texto, copie do texto frases que mostram como o material usado por Uno produzia efeitos artísticos. Então preste atenção, por exemplo, quando ele pega a lata, o pote de tinta na boca, né? E sai espalhando. Ele estava ali fazendo o quê? Uma obra de arte, né? Tá falando aqui, ó, referindo-se ao pote de tinta. Aqui, no caso do travesseiros, agarrei a almofada com os dentes, sacudi bem forte até rasgar, espalhei a espuma por todo o quarto. Então, quando ele olha aqui a almofada, ele usa a espuma da almofada na ideia dele para decorar. E por último, ele usa aí o tubo de gel para barbear, né? De espuma para barbear. E ele pega, então lá no texto aí, peguei o tubo entre os dentes e mordi, saiu uma nuvem branquinha, espalhei tudo, por tudo, colcha, tapetes, paredes, enfim. É quando ele usa aí esses materiais do dia a dia da família na concepção dele para redecorar a casa. Aqui nós temos aí a última parte da nossa atividade de hoje. Releia um trecho do conto. Saltei no sofá, só então percebi que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado. Essa parte do texto você vai responder. Para evitar a repetição desnecessária da palavra sofá, que palavra foi usada nesse texto? Olha só, saltei no sofá, só então percebi que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado. Qual palavra substituiu a palavra sofá? Estofado, ok? Então você vai lá, sublinha. Escreva o que significam as expressões em destaque. No meu ponto de vista, as marcas deixaram o sofá bonito. O que quer dizer a palavra, a expressão, né? Ponto de vista. Se você não consegue entender, então vai lá e pesquisa. O que quer dizer? Fala assim, olha, no meu ponto de vista, eu vejo isso, isso e isso. Olha, no meu modo de ver, no meu modo de pensar. Então, ponto de vista está dizendo no meu pensamento, no meu entendimento, tá? Olhei em torno, quer dizer, quando diz em torno, eu olhei em volta, eu olhei ao redor, tá bom? Releia e marque a alternativa correta. Acho que não vão gostar. Refletir. Neste trecho, aparece um sinal de pontuação chamado travessão. Ele foi usado para indicar a fala do cachorro ou o pensamento do cachorro.
Leia o texto lá de novo e tenta descobrir. Nesse momento, ele estava falando ou ele estava pensando? Então, você vai entender lá no texto e vai marcar a opção certa. Circule no conto as frases em que este sinal de pontuação foi usado por esse mesmo motivo, tá? Acompanhe a leitura em que o professor vai fazer de outro texto do livro Mordidas que Podem Ser Feitos. Depois imagine e desenhe uma folha. Essa parte aqui, pessoal, eu não vou cobrar de vocês, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido, vai ficar muita atividade pra gente fazer, tá? Então, essa parte não precisa fazer. Seria interessante se vocês quiserem fazer aí um desenho da história, daquela parte que a gente já viu. Mas eu não vou fazer outra parte para poder nossa aula não ficar tão comprida, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana e quero dar um lembrete. Tem muita gente que ainda não me passou atividades. Lembro, 5 pontos na média de cada disciplina são as atividades online, ok? Essas atividades aqui, cada atividade, todos os dias, tem um peso na média. No final, eu já expliquei isso, mas aí porque a gente tem alunos novos também. Chegou o final do bimestre, digamos que a gente tenha tido aí 16 aulas de língua portuguesa. Então, eu vou dividir os 5 por 16, vou ver o valor de cada atividade. E aí, se você fez 4, 5, 6, né? Ou se fez as 16, você tem os 5 pontos. Se fez só 15, já perdeu um pouquinho. Se fez só 14, já perdeu um pouquinho. E aí, vai só tendo uma nota menor, tá bom? 2 pontos é o trabalhinho que eu vou passar para vocês daqui uns dias. E 3 pontos eu avalio o desenvolvimento no geral de vocês, tá bom? Então se esforcem bastante, capricha, aproveite o final de semana para mandar as atividades de quem não mandou ainda, tá bom? Fiquem com Deus, grande beijo, até segunda-feira.